Olá, eu sou a Mabile Lopes. E eu sou a Nathalie Guerra. Estamos começando mais uma temporada do podcast Diálogos da Ordem. Porque direito também se faz com diálogo. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Priscila Brandão e vai falar um pouquinho pra gente sobre as dificuldades da mulher advogada. Priscila, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Né? É estranho até falar Priscila, que eu tô acostumada a chamar de Pri. Mas é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada Mabile, muito obrigada Nathalie, agradeço vocês dois em nome de toda a comissão, que tem feito um trabalho maravilhoso com diálogos, né? Eu acho que foi inovador mesmo esse projeto de vocês aqui com o podcast, então para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Priscila, vamos começar, né, a nossa entrevista. Nos conte um pouco sobre a Priscila, sua trajetória e o que te levou a ser advogada. Bom, vamos lá. Acho que tem dois momentos muito marcantes na minha vida em relação à advocacia. O primeiro foi quando eu percebi que eu gostaria de ser advogada. Meu pai sempre quis que eu fosse advogada, mas desde muito pequena. E um dia, meu pai é vigilante de banco, ele chegou lá em casa com um código penal, que ele achou no banco. Ninguém foi reclamar, ele foi deixou lá. E aí ele levou pra mim o código e falou assim, se alguém reclamar eu levo de volta, mas se ninguém reclamou até agora, vai me dar uma lida. Eu tinha 12 anos, eu acho. Nossa! E aí eu comecei a processar a cidade inteira. Tudo que eu via de errado, eu achava no código penal. Eu olhava no código penal, o vizinho tá fazendo barulho, tá em tal negócio. Porque a pessoa matou, não sei o que, tá em tal negócio. Então eu comecei, a gente até brinca, né, que a gente fala que se apaixona pelo penal e casa-se com o civil. Uhum. Então eu comecei minha trajetória me apaixonando mesmo pelo direito penal, achava a coisa mais legal do mundo. E aí, com o tempo, eu comecei a ver que aquilo tava levando mais a sério mesmo, né? Eu falei assim, gente, deve ter alguma coisa especial aí. Até que uma vizinha minha, na época, fazia muita bagunça. Eu escrevi um pedido, quase que um ofício, ao Ministério Público, na época, para que eles entrassem. Tinha 13 para 14. Gente, advogada! E aí eu pedi, e minha mãe achou aquilo engraçado, mas levou a sério. Me levou ao Ministério Público, nós entregamos, e de fato, teve depois todo o procedimento, que à época eu não fazia nem ideia do que aconteceria, mas no final das contas a vizinha parou de fazer bagunça. Até se mudou de lá. Curiosidade, qual era a bagunça? Gritaria, choradeira. Na verdade, nós até acreditamos. Hoje eu tenho uma visão mais crítica. A época eu era muito nova, Sim. né? Hoje eu acho que ela também passava por uma situação de violência. Então, muitas das coisas que a gente via como briga, não eram brigas e barulhos apenas, era defesa, era um surto mesmo psicológico de tudo que ela deveria já estar passando, porque depois disso o cara foi afastado do ambiente familiar, a gente percebeu que havia uma movimentação. Sim. Não posso falar o que exatamente aconteceu, porque eu não fiquei sabendo. Mas olha que interessante. Depois que se desenrolou. Talvez essa sua denúncia tenha levantado uma outra questão. Exatamente. Olha que bacana. Exatamente. E aí depois disso, o tempo foi passando, daí de fato eu fui fazer faculdade. Amei a faculdade de Direito, acho que literalmente a gente se apaixona muito, né? Eu sou muito teórica, então pra mim era uma delícia fazer tudo aquilo, sou muito academicista. Quando saí da faculdade, morri de trabalhar, gente, porque olha... O começo é muito difícil. Faz 11 anos que eu tô na advocacia, então eu vejo quanto é complicado. E aí vem minha segunda fase na advocacia, que foi quando a minha filha nasceu. E aí, eu queria muito ficar com ela. Eu não queria advogar. Eu queria parar um tempo da minha vida, estruturamos isso durante 2 anos, então se tem uma criança que foi planejada, foi a minha filha, nós ficamos planejando o nascimento dela todo durante 2 anos. Você tem noção, até o signo eu escolhi. Eu engravidei para ela nascer de um determinado signo. E qual é o signo dela? Capricorniano. Muito legal. Que pena que não é libriana. Que pena que não é pisciana. Não, gente, eu precisava de uma pessoa mais centrada, né? De pessoa muito assim, já sou eu precisava de uma pessoa mais assim. Você é de qual signo? Eu sou escorpiana. Escorpiana. Difícil, gente. Eu precisava de uma pessoa mais desapegada na minha vida. Tadinha Libriana dela. É ótimo. Fica a dica pro próximo. E aí, quando Flora nasceu, eu pausei um pouco minha vida. E muitas coisas aconteceram, minha filha ficou muito doente, então durante um determinado período da minha vida, eu tive que pausar muitos projetos pessoais enquanto advogada para ficar com ela. Isso é muito da mulher, né? Muito. A gente provavelmente vai ter algumas questões relacionadas a essas dificuldades que nós passamos. E aí, quando Flora começou a crescer, ficou melhor, aí eu voltei a retomar. Flora tem 7 anos.
Durante 4 anos da vida dela, eu tive uma advocacia muito tímida, mesmo depois de quase 11 anos. Então, eu acho que isso também foi um diferencial. Só que depois que ela nasceu também, acho que eu tive outra vontade na advocacia. Me deu outro gás, me deu outra visão de mundo dentro do direito. Porque eu acho que aquilo que eu tinha, aquela fagulha de justiça, movimento social e mudar o mundo através do direito, voltou mais forte. Porque agora eu tenho por alguém que é a razão da minha vida, Sim. de melhorar ainda mais o mundo. Então, e eu acredito muito nisso. Eu acho que a advocacia ela vem para muitas coisas, mas sobretudo para melhorar a vida das pessoas. Eu sinto que na advocacia, eu tinha essa ideia quando eu era mais nova, de resolver o mundo. Hoje, Como a gente é não sou tão mais velha, mas um pouquinho mais. Mas hoje em dia eu penso que eu posso fazer a diferença com a minha advocacia em pequenas coisas. Exato. Eu atuo no direito de família, né? E eu acredito que nessa situação envolve muito direito da criança, da mulher. Então, eu tento fazer a diferença todos os dias. E eu acho que isso é gratificante, né? Não, ontem nós tivemos um movimento que chama OAB das Minas, que é um evento da seccional de Minas Gerais. E aí uma das perguntas do bloco do Talking para a doutora Mariana Mesquita foi qual foi a grande realização sua como advogada. E aí ela falou assim, não teve nenhuma grande realização. Na verdade, todos os dias que alguém me agradece por algo que foi feito, Sim. um benefício concedido, uma pensão que foi concedida de maneira correta, aquilo para mim já é importante. E ela falou de uma maneira muito humilde, igual você acabou de falar, de tipo, poxa, é uma coisa pequena. Não é, né? A vida das pessoas se transforma através da nossa advocacia. E quando eu falo assim, eu quero mudar o mundo, eu não tenho poder político Sim. hoje de interferir em várias dimensões, mas eu tenho poder com uma caneta e com um computador, né, de mudar a vida de alguma pessoa através do nosso direito. Sim. E isso pode mudar o mundo sim, porque a gente nunca sabe quem a gente está impactando. E como é que a gente tem essa nossa proximidade com uma coisa grande, sendo que uma coisa grande é feita de um monte de coisinha pequena, Exatamente. né? Isso é muito legal. Então, aproveitando essas coisinhas pequenas, vamos falar um pouquinho de quais foram esses desafios na advocacia, sendo mulher especificamente. Porque a advocacia em si já é um desafio, mas sendo mulher e mãe. Exato. Eu acho que no começo, não sei se vocês passaram por isso, mas a minha primeira audiência eu fui chamada de moleca. Por um homem bem mais velho, advogado. E no meio da audiência eu propus um acordo. E aí, era um bom acordo, tanto é que ele foi homologado depois pelo juiz, mesmo contra a vontade do advogado. E que não era um acordo que eu queria beneficiar apenas o meu cliente, era um acordo para as duas partes, porque eu acho que no final das contas a gente tem uma relação, são diálogos, né? Sim. A gente tem que ter diálogo entre as partes. E aí, esse advogado queria ganhar a todo custo, que eu acho que é uma coisa que pesa Os advogados muito, né? mais velhos têm. Muito, é uma cultura de ganhar. Exato. E aí ele falou assim, esse acordo é muito infantil. E você é uma moleca, acabou de formar, não sabe sobre o que está falando. Então eu acho que este primeiro impacto, na minha primeira audiência, eu lembro que foi muito forte, assim, de pensar assim, nossa, será que eu não vou dar conta? né? O que eu tô fazendo aqui? Daí vem a síndrome da impostora, né? Eu acho que eu não estou capacitada o suficiente, eu acho que eu não sou boa o suficiente. E aí, com o tempo, e outras advogadas, né? À época eu trabalhava com a doutora Alessandra Maria, a Alessandra Balden e a Claudilene. E as três foram muito acolhedoras. E chegaram em mim e falaram assim, ó, isso é só o começo. Você vai passar por muitas outras situações, talvez não tão abertas e explícitas, mas que vão te deixar com essa pulga atrás da orelha, principalmente porque você é uma menina. Eu era muito nova, eu formei com 22 anos. Eu ia te perguntar isso. Eu comecei a advogar com 21. Gente, com 21 eu tava entrando na faculdade. Então, eu passei por tudo isso que você tá falando. E ainda passo, né? Porque eu ainda tenho cara de... Porque faz pouco tempo que eu advogo, vai fazer 5 anos. Ainda é jovem advogada. Ainda sou jovem advogada. E então, eu ainda estou nesta fase, né? Não, porque por mais que tenha esse tempinho de quase 5 anos, já melhorou muito, mas eu passo por isso quase sempre. As pessoas não dão crédito. E aí, agora eu vou passar para agora que eu sou um pouco mais velha, tô com 35 anos. Mesmo assim, por diversas vezes,
eu tenho que ter uma postura, eu tenho que ter uma certa fala. Eu leio muito o ambiente, assim, dependendo do advogado, que eu já conheço, Sim. ok, a gente dá uma abertura, Já sabe como é, já né? sabe como que é, sabe que a pessoa vai te respeitar. Mas eu sempre fico apreensiva, até hoje. Se um advogado novo, eu não conheço, vou fazer um acordo, eu tenho uma postura muito mais séria do que eu teria. A Nathalie me conhece até melhor que a Mabile. Eu não sou nada muito séria na minha vida pessoal. Eu sou muito de dar risada, falo alto, sou muito carinhosa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito minha. Mas quando eu estou com pessoas novas, principalmente se forem homens, eu fico muito apreensiva. E isso é um desafio, porque você tem que se travar. Mas é difícil ser mulher, né? Você tem que estar prestando atenção em absolutamente tudo. Mas eu acredito maquiagem, que isso roupa, nem você é tem que só estar alinhada. na advocacia, na vida, né? Na A gente vida. sempre tem que estar apreensiva pra tudo. Sim. Eu falo que eu tive o privilégio de ser uma pessoa muito alta. E sendo uma pessoa muito alta, naturalmente isso já gera um certo Com respeito. certeza. E isso pra mim é fenomenal, porque muitas das vezes não preciso falar nada. Basta, se eu estiver sentada, basta eu ficar de pé. Então, assim, isso Nada, gera um efeito. Nathalie, agora você pensa, eu com Sabe- 1,58 Tá e Eu 21 tenho anos. 1,54. Eu ainda sou tica. Mas veja só, o quanto que a gente tem que ter de desafio sendo mulher. É porque a minha estatura não é feminina. Você é muito alta. Por isso que a minha estatura dá uma certa Sim. situação, né? Mas sendo mulher, a gente sempre passa por questões que vão colocar a gente em xeque. Será que a gente é boa mesmo? Será que ela dá conta? Será que... Sim. Poxa. Não, e outra coisa, as pessoas esperam de nós advogadas que a gente seja brigona. Sim. As pessoas querem que você brigue por elas, que você vá lá e você resolve, você grite. Gente, eu não sou essa advogada. Uhum. Existem advogadas assim que são extremamente competentes. Não tô falando que isso declara competência de ninguém. Sim. Mas eu não sou advogada que vai gritar com ninguém. Muito menos com o juiz dentro de uma audiência. Nossa. Não vou fazer isso. Tanto é que quando... Várias vezes isso também já aconteceu em audiência ou então em acordos, da pessoa me desmerecer do meu trabalho, e eu peguei e falei assim, tá escrito aqui, ó. Eu falo muito baixo. Muito baixo. Mas eu falo de propósito. Sim. Quanto mais a pessoa grita comigo, eu falo alto, eu falo assim, está aqui, olha, você tá vendo? Aí a pessoa fica extremamente É constrangida. ótimo, né? Porque Né? você não devolve, não continua, né? E outra coisa, eu sempre falo isso, o cliente, ele tem que ter o sentimento. É dele o processo. Ele tá sentindo aquele problema, ele tá Sim. passando com aquilo todos os dias. Nós não. Nós somos técnicas. Exatamente. Obviamente que tem casos e casos. A gente às vezes fica sentida, mas ali na hora do processo, você tem que saber que você é profissional, você é responsável. E aí as pessoas, como somos mulheres, muitas vezes esperam que a gente abrace, acolha. E às vezes a gente também não tá afim Fale de fazer manso, isso, fale sim. manso. Com eles, mas com o juiz a gente tem que ser doida, porque daí eles gostam também, quando a advogada é louca, que faz aquele... jeito. Exato, entendeu? É difícil, a gente tem que ficar se medindo o tempo todo. Priscila, o que conselho você dá pra mulher que quer começar na advocacia agora? Tem uma rede de apoio. Muito importante. Boa. E não tô falando só rede de apoio de acolhimento, porque isso precisa também. Passei por isso e sinto isso importante. Mas tô falando de rede de apoio financeira, econômica. Se você quer começar só a advogar, saiba que no começo você não vai ter dinheiro, muito provavelmente. E isso é um dos principais motivos pelos quais as mulheres, e aí eu falo por Itajubá, porque eu converso muito com as advogadas daqui. A maior parte das advogadas que deixam de trabalhar é porque elas não têm como se sustentar. Sim. Elas abandonam a advocacia ou sempre tratam a advocacia como, tipo assim, o meu status é a advocacia, mas o meu sustento é trabalhar em outra coisa. É como se a advocacia fosse um extra, né? Exatamente. E aí isso é muito triste, porque a gente entra sonhando que a gente vai ganhar muito bem, que a gente vai ter dinheiro pra comprar as melhores roupas, Porque é isso que Né? vende pra nós. porque é isso que É vendem. isso que vendem. E a gente acha que é muito, nossa, é fácil comprar um blazer de R$400. É fácil a gente ter que andar num salto numa cidade onde não tem calçada sem Nem buraco. rua. Nem Exatamente. rua. Então, assim, não é fácil ser advogado. Não, então, essa estrutura mínima, que eu acho que é lógico, gente, não é todo mundo que vai ter isso. Mas se você puder falar assim, ó, mãe, eu não posso sair de casa agora. Eu sei que eu me formei, mas eu vou precisar de um tempo para me estabilizar. Ou então,
sei lá, marido, família, quem puder, amigo, tipo assim, cara, eu não tô conseguindo pagar meu aluguel, eu posso morar uma semana na sua casa. Eu já dei abrigo pra advogada morar na minha casa 3 meses no começo de carreira. Porque eu sabia que não tinha como sustentar e não tem. Morava numa cidade bem afastada também, era uma cidade muito menor, não tava conseguindo dar conta, não sabia o que fazer. Porque também tem isso, né? Também não ensinam, né? O Não que você ensinam. faz depois que encerrou a faculdade, pegou a carteirinha? Nada. Não ensina. Não sabia Por qual onde lado eu começar? sentava do lado da audiência. Sim. Ah, que lado que eu sento? Eu sento do lado esquerdo, eu sento do lado direito, eu sou do... Eu não sabia. Como é que eu falo? Eu lembro que quando eu comecei a advogar, me chamaram para fazer uma audiência de conciliação. A primeira eu recusei. Era aquelas que eles pagavam, sabe? Eu recusei e fiquei com muito medo. Muito medo. De diligência, né? De diligência. Aí depois me chamaram pra fazer outra. Aí peguei e fui. Aí eu vi, não é tão difícil. Até que é fácil. Até que é fácil. Aí eu fui pegando. E eu lembro assim que no começo da advocacia, eu fazia, era coisa assim, era poucas audiências no mês, mas aquilo pagava o aluguel do escritório. É isso mesmo. Não, e outra coisa que eu sempre falo, gente, vocês não precisam ter escritório físico. Hoje não. Porque a gente Graças a sai. Deus. É claro que é maravilhoso ter um escritório físico. Eu tive por 8 anos. Era uma lindo, delícia, é linda, lindo. maravilhoso. As fotos ficam lindas, tudo é gostoso, as pessoas amam ir lá tomar café. Só que o custo de um escritório fixo ele é muito alto. Exatamente. E você não ganha, muitas vezes, para manter. E aí, no final das contas, você tá tendo que pagar um escritório. Sim. Você tá pagando pra Você tá trabalhar. pagando para trabalhar e você não tá conseguindo fazer mais nada na sua vida. E quando, por exemplo, ontem Brenda Torres e a Tassiane, que é 2 advogadas que vieram aqui em Itajubá ontem, que são da seccional, elas falando, meu escritório, ele nasceu e ele é 100% digital. Olha que legal. E é um escritório que hoje tem já o seu nome, que já fez bastante contrato, ela trabalha com imobiliário. E aí eu falei assim, poxa vida, é um exemplo, porque aqui no sul de Minas as pessoas esperam que tenhamos uma cadeira de couro, Sim. Sim. né? Que a gente chegue que seja meio Uma mesa escuro, imponente. uma cortina de camurça, entendeu? Tanto é que a gente vende essa ideia. Essa é a ilusão, né? A gente vende essa mas ideia. As o que nossas que- fotos profissionais são muito irreais, Sim. né? As nossas fotos profissionais... Eu falo isso, gente, parece que eu tô desmerecendo. Não é desmerecer, mas é pôr um pouquinho de consciência, até na nossa própria classe, de que a gente tá vendendo uma ideia que nós somos empresários, ricos milionários, quando na verdade nós somos trabalhadores. Foi o que Nós eu somos falei agora há pouco. autônomos. Nós somos eu-keep. Eu-keep. A eu-keep. Eu-keep. Exato. Mas- E hoje é tão importante que com esse crescimento da internet, da divulgação e tudo mais, o quanto que a gente pode fazer tudo virtualmente sem precisar de nada. Sim. Eu comecei com escritório físico, mas da pandemia pra cá, meu escritório é 100% digital. 100%. Eu acho muito interessante porque eu não atuo aqui em Itajubá, né? Meu escritório fica em Pedralva e é uma cidade menor. Aqui em Itajubá tem o escritório compartilhado, né? Que é Tem o muito escritório legal. compartilhado, É então maravilhoso. tem a opção de fazer os atendimentos no escritório compartilhado. Sim. Lá em Pedralva eu já não tinha isso, então eu tive que abrir portas mesmo. E assim, Pedralva é uma cidade muito pequena, então os clientes são muito da zona rural. Não, daí precisa. E aí Onde eles precisa. vão, né? Então é isso, a gente analisar o local onde nós estamos iniciando. Exato. E eu acho importante também, né, que a partir do momento que nós viramos advogados, nós temos que virar empreendedores também. Sim. E eu achei muito interessante isso que você falou sobre ter uma rede de apoio financeira. Né? Eu não tive uma rede de apoio financeira, mas eu tinha um empreendimento que nasceu antes de eu começar da advocacia. Eu tenho uma hamburgueria. Sim. Então, a hamburgueria sustentou o meu escritório e eu durante muito tempo. Exatamente. Muito tempo. Muito tempo. Mas aí você teve um plano de negócio. Você sabia o que você queria, que era advocacia, mas você sabia de onde tirar dinheiro pra fazer isso. Uhum. E isso é muito importante. E a maior parte do pessoal que forma não pensa isso. Senão eu vou formar, vou na E cara vou da sair coragem. ganhando dinheiro. Exato. E assim, e também tem a questão que as causas, embora elas muitas vezes, pelo nosso tabela do AB, são caras. Nossa, são muito caras. Só que, na verdade, nós trabalhamos durante 1, 2, 3 anos na mesma causa. Uhum. Então, se você for diluindo aquilo que você recebeu, não, você não recebeu muito dinheiro, não. Não. Nenhum trabalho a gente paga
proporcional ao que um advogado trabalha. Nenhum. Se vai uma pessoa na sua casa, essa semana deu um problema no meu gabinete, a gente estava com um problema na geladeira, R$1.200 para arrumar. Com a peça. Ótimo, com a peça. Mas R$1.200. Aí você fala assim pra mim, o cara vai lá, ele vai arrumar, acabou o trabalho dele ali, trocou a peça e vai embora. Agora a gente vai ficar com aquele cliente atendendo mensalmente, semanalmente, diariamente, dependendo do cliente. Eternamente, porque depois que acaba a causa, ele ainda quer saber. Mas, você lembra daquilo que aconteceu no processo? Tinha não sei o quê. E o quanto que nós não aprendemos a precificar, a gente pega lá a tabela da OAB, olha lá a tabela e fala, é isso aqui. Não é isso aqui. A tabela é só para a gente ter uma noção do valor. Um mínimo, né? Um mínimo. Mas a gente precisa precificar de acordo com o trabalho que a gente vai ter naquele processo. Exatamente. E no começo a gente tem muito medo disso. Mas eu vou cobrar, a pessoa não vai querer pagar. Mas aí vai ficar muito caro. Muito. Por quê? Tudo isso porque a gente acha que o nosso trabalho não vale aquilo. Exato. Né? Porque a gente ainda não aprendeu a dar valor. Daí você pega uma causa que leva 3 anos, 4 anos... Não acaba, você já recebeu, porque daí por mais que você tenha parcelado, durou 4 anos a causa. E o pior, tem gente que só vai receber no fim. Exato. É muito pesado isso. Né? É muito difícil. Priscila, o que te surpreendeu na advocacia? Como que você achava que seria e o que foi realmente na prática? Não precisa ser tudo, um ponto específico, por exemplo. Pensando, Eu acho que me surpreendeu não saber nada depois que eu formei. Realmente. É surpreendente. Gente, eu estudei tanto. Sabe o que eu me perguntei? Eu falei assim, como eu passei na OAB de primeira? Eu fui fazer a prova e eu comento, eu falo para as pessoas, eu falo, gente, eu passei na OAB antes de formar. E eu fui fazer aquela teste. Sabe aquela teste? Fui ver como que era. E aí eu passei. Estava eu lá terminando a faculdade e tendo que fazer a segunda fase. Como, né? Aí depois formei e falei assim, nossa, que legal, passei. Tá, e daí? E agora? E agora? Eu Exatamente. tenho uma colega que ela disse que pegou a carteirinha da OAB, saiu da OAB, ela mora no Rio. Ela saiu da OAB, sentou na porta com a carteirinha na mão e falou, O que eu faço o que eu faço com essa carteirinha? Olha que É coisa desesperador. bizarra. O nosso objetivo é pegar a carteirinha, mas a gente não sabe nem pra quê. E não sabe o que faz depois disso. Exato. Eu acho que isso foi a coisa mais surpreendente. E quanto mais... Eu tive muita sorte, assim. Eu falo que nisso foi sorte mesmo. É lógico que eu me dediquei muito, me capacitei pra isso. Mas quando eu tive meu primeiro estágio, que foi com a doutora Alessandra Maria de escritório, porque eu fazia estágio desde o primeiro... sorte nessa situação. Desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu entrei em estágio. Então eu fiz estágio na Receita Federal, Ministério Público, Defensoria, Fórum. Nossa, que beleza. Eu fiz estágio em tudo pra saber que eu queria advogar. Eu só fiz dentro do balcão, porque eu não queria, né? Eu só fiz dentro do balcão. Eu só fiz no escritório. Quando eu fui no escritório, eu aprendi muita coisa. Mas ainda assim, eu tinha supervisão. E foi nos últimos 6 meses. Então assim, ela mandava fazer alguma coisa, eu fazia. Tinha muito trabalho, muito burocrático, técnico, simples. Sim. Aí, de repente, eu pego e falo assim, agora eu vou fazer minha primeira audiência. Onde eu sento na audiência? Eu vou fazer minha primeira audiência. E se alguém rebater, eu tiver que fazer uma sustentação ali na hora? Se o juiz falar alegações finais orais. Exatamente. O que eu faço? E aí eu cheguei na conclusão que a faculdade, ela te forma tecnicamente muito bem. Pelo menos minha faculdade me formou muito bem. Eu sou muito grata à FDSM por isso. Porém, a parte prática, não sei como está hoje, tá, gente? Formei mais muitos anos. Mas a parte prática me deixou muito a desejar. Assim, de coisas simples mesmo. A gente tem mania de fazer simulado de júri. Gente, simulado de júri é muito legal, mas quem faz júri? Poucas pessoas. Entendeu? E o resto que não é júri? E o resto, vamos fazer simulado de audiência mesmo. De instrução, família, vamos. Família, sabe? Sim. E aí isso me fez, assim, ficar pensando quanto que falta. E aí o quanto a gente tem que ficar gastando dinheiro com curso para se capacitar para trabalhar. Que é outra questão, né? Gente, eu não tô desmotivando ninguém, pelo amor de Deus. Sejam advogados. Entre na direita. É pra chegar preparado. Mas é pra você chegar sem tanta ilusão. Nem é com tanta ilusão, é pra chegar sem sofrimento. Sem sofrimento, exatamente. Aproveitando isso que você falou, aí vem a seguinte questão, né? O que você considera mais importante para capacitação de começo de advocacia? Pós-graduação, curso de prática, mentoria, imersão, enfim. O que é mais importante? Eu acho que muito vai do que você quer fazer naquele momento. E eu acho importante isso ser pontuado.
Porque muitas vezes a gente coloca como assim, eu quero fazer 3 pós-graduações em relação a direito de família e não sei o quê. E aí daqui 3 anos você não quer fazer advocacia. Então eu nunca aconselharia, aí é uma questão muito pessoal, tá, gente? A pessoa ficar pegando capacitações caríssimas no começo de carreira. Porque muito provavelmente você vai ver outras áreas ao longo do processo e talvez você vai se surpreender com áreas que você não esperava. Sim. E aí sim você vai investir nela. Então hoje eu aconselharia, se acabou de formar, pega um curso prático, sabe, prático mesmo. Eu não sei fazer inventário. Eu queria trabalhar um pouco no inventário. Pega um curso prático, barato, não precisa ser um curso de outro mundo. Entra em contato com advogados daquela área, entra nas comissões temáticas da OAB. Sim. Porque lá você também vai ter pessoas que vão trocar e vão te ajudar. Aí depois de 2 anos, mais ou menos, eu acho que é um tempo bom de você sentir a advocacia, porque também você não tem tanto processo, gente. Sejamos realistas. A não ser que no começo você tenha um boom, né? Tem gente que tem esses booms processuais. Ou começou num escritório parceiro, né? Associado, né? Associado, aí beleza, você vai trabalhar bastante. Mas mesmo assim, eu diria, dá um tempo para você sentir a advocacia na prática. E daí muita gente fala assim, mas eu tenho que fazer, porque meu currículo, porque não sei o quê. Assim, gente... Todo mundo diz que tem que ter. Eu acho mais ilusório. As pessoas vão te dar credibilidade se você for um advogado que tem 1 milhão de currículos na parede, né? Eles vão te dar credibilidade, você tem ali. Mas ao mesmo tempo, não é isso que determina que você é um bom advogado. Sim. Ou que a pessoa vai te contratar. Pode ser que você não tenha nenhum diploma e seja muito mais contratado. Não tô falando que não é pra se capacitar, tá, gente? Ao longo do tempo tem que se capacitar, porque vocês vão sentir essa necessidade. É que no começo você tá aprendendo tudo. É que é aquilo de investimento, né? Porque o começo já é difícil, você não ganha muito, e aí o pouco que você ganha, você vai investir talvez uma coisa que você em não vai cursos usar. caríssimos. Que não vai trazer a prática, porque na hora que você tá começando, você precisa fazer para poder tentar receber. Né? Então, se você ficar muito tempo na teoria, não vai. A própria mentoria, eu sou super favorável ao advogado fazer mentoria. Muito mesmo. Só que eu acho que no começo você nunca fez nada. A pessoa que vai te mentorar, ela vai te guiar por um caminho, talvez que ao longo do tempo você fala assim, nossa, não faz sentido. Eu atrapalhei com que eu fui mentorada, fez sentido aquele caminho, mas não quero trabalhar com isso. Sim. Ou então, já chega naquela mentoria partindo de um pressuposto que você já começou. Aí você fala, nossa, não tenho nem isso aqui. Exatamente. E foi... nem me anunciei. E foi o que você comentou no início, né? A gente sai da faculdade amando direito penal. E porque a prática do direito penal é completamente diferente da teoria. Então, isso se aplica a tudo. Priscila, mudando totalmente de assunto, né? Nos conte um pouco como que é a sua rotina, sendo mulher, advogada e mãe. E esposa. Vamos lá. Minha rotina é caótica. Eu não tenho rotina, né? Eu acho que isso a minha rotina é não ter rotina nenhuma, literalmente. Eu tento ao máximo manter, porque além de tudo eu sou assessora parlamentar, então isso também me toma um tempo absurdo. Nos últimos meses mais do que o normal. Esse ano é ano eleitoral, então imagino que vai ser ainda mais pesado. Nos anos eleitorais eles têm mais volume de trabalho. Mas basicamente, de manhã eu estou com a minha filha trabalhando, porque eu não tenho com quem deixá-la. Sim. De tarde ela tá na escola, então eu vou pro meu escritório, eu vou pro gabinete. Meu escritório é na minha casa. Porque depois que a Flora nasceu, eu tive que tirar, né? E aí veio pandemia, várias coisas aconteceram. E aí eu fico no escritório ou no gabinete, e aí lá eu trabalho também. E de noite é 1 milhão de coisas. Daí é limpar a casa, arrumar, estudar. Várias vezes eu tô lavando louça e ouvindo curso, né? Porque eu preciso limpar a casa enquanto eu estudo. E aí eu deixo um caderno da beira da pia, tô lavando louça e ouvindo a aula. Paro, escrevo no caderno, volto a lavar louça, pego a roupa que tem pra lavar. Cuida da criança, Exatamente, põe janta. Então assim, eu não tenho ninguém que me ajude na minha casa, tudo sou eu que faço. Eu keep em tudo. Meu marido sai muito cedo pra trabalhar e volta muito tarde, então também quando ele chega também não dá pra ficar cobrando muito. Embora, né, hoje, por exemplo, ele está limpando casa, gente. Eu espero chegar feliz na minha casa hoje, né? Ele e Flora estão lá arrasando desde cedo. Também depois das brigas que a gente dá, né?
Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Quando a gente vai viver a vida adulta, que você vai enxergar e falar assim, por que sobra mais coisas pra mim? Né? Muito. Por que o meu trabalho é menos valorizado? É porque a mulher tem o trabalho depois do trabalho. Exato. Eu vou falar pra vocês que essas últimas 2 semanas, estava até comentando isso com a Amanda, que também faz parte daqui do marketing, né? Eu falei assim, Amanda, faz 2 semanas que eu não estou limpando minha casa. Faz 2 semanas que eu não consegui parar pra organizar o lugar que eu moro. E aí, como minha casa é de 2 andares, o que eu faço? A parte de baixo tá limpa porque o escritório fica na parte de baixo. A parte de cima tá caótica porque eu taco tudo lá em cima e na hora que eu conseguir arrumar, eu arrumo. Deus abençoe. Deus abençoe. E aí eu percebi que e nunca deixei do jeito que tá agora. Minha casa tá literalmente caótica. E como a minha filha tem 7 anos, tem brinquedo em todas as partes da casa. No meu banheiro tem várias bonecas que tomaram banho essa semana. E aí eu não tive tempo ainda de falar, tira isso daqui, vamos arrumar. E aí eu percebi que por mais que o meu marido seja uma pessoa muito querida, por mais que a minha filha seja muito parceira, eu ainda estou extremamente sobrecarregada. Porque se eu não faço ou se eu não mando fazer, ninguém é feito. Faz. E aí eu falo assim, eu tô falando mal do seu marido. Gente, todas as advogadas que eu conheço falam mal do marido. Todas as mulheres vão Todas as mulheres falam mal do marido. Mas não é falar mal, é porque assim, não tem a cultura de pegar e fazer. Exato. Eu vou falar, o Douglas vai me matar. Mas essa semana, por exemplo, ele virou pra mim e falou assim, você viu quanta toalha tá pra lavar? Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, nossa, eu vi, eu tô, graças a Deus, estou enxergando. Fico feliz que você também, né? Isso é uma bênção. E o que você vai fazer a respeito? Você pode colocar pra não lavar resolve o problema. Aí eu cheguei em casa, as toalhas estavam estendidas. É muito bom, né? E aí eu peguei e falei assim, é isso, entendeu? Eu não quero saber mais dos problemas, porque nós moramos juntos. Sim. Eu quero saber das soluções e eu prefiro até que nem saber, eu só quero que faça. Porque eu sempre fiz. E aí eu não tô falando só de mim disso. Minha mãe, por exemplo, quando eu morava com ela, minhas roupas apareciam magicamente dentro do meu guarda-roupa. Que beleza. É muito bom. É uma delícia. É maravilhoso ter alguém que magicamente limpa, passa, cozinha. Ontem mesmo uma amiga minha falou assim, nossa, tô numa dieta, Pri. E eu tô fazendo dieta, gente. Tô numa dieta, porque isso é outro problema também, que a gente não fala, mas a pressão estética é absurda. Não só dos outros, mas a gente mesmo, enquanto mulher. E aí eu falei assim, nossa, mas como que você tá fazendo? Ela, eu como isso, eu como aquilo. Eu falei assim, que horas que você faz? Ela falou, eu não faço. Já tá pronto. Já tá pronto. Daí eu falei assim, eu tenho que fazer a minha comida e a da Flora, principalmente, porque o Douglas come fora. Mas assim, a comida da Flora não é a mesma que a minha. Então eu tenho que fazer 2 comidas. Então que horas que eu vou cozinhar? 12:00. Pra deixar pronto para outro horário. Então no final, a rotina minha, principalmente, aí eu tô falando minha e ainda é muito privilegiada. A minha rotina ainda tem diversos privilégios. O gabinete que eu trabalho, por exemplo, o parlamentar ele fez questão de colocar a minha sala de frente para a brinquedoteca. Então a minha sala de trabalho fica na frente de onde a Flora fica. Então eu não tenho preocupação. Ela tem uma mesa para ela fazer tarefa dentro da brinquedoteca. Que mãe que tem o privilégio de ter autorização do seu trabalho para levar seu filho, que tem uma sala arrumada. Ele me deu, eu falo assim, eu sou muito grata a ele mesmo. Porque ele me deu o privilégio de poder ser mãe e trabalhar. Sim. E é igual, e ele sempre falou assim, se não atrapalhar o trabalho, se você me entregar o resultado, tá tudo bem. Então eu sei dos privilégios que eu tenho como mãe e como trabalhadora, sabe? Eu sei disso, mas eu também sei o quanto é pesado isso, mesmo tendo esses privilégios. E assim, que varia, a história é a mesma, só muda o endereço. Exatamente. Sim. E assim, e varia o grau de exaustão, acredito eu. Porque tem algumas mulheres que terão a rotina muito mais exaustiva do que outras por conta do trabalho. Por exemplo, você consegue trabalhar em casa. Eu trabalho sentada. Não. Sabe assim, as pessoas, eu tô exausta mentalmente, tem hora que eu quero só lavar uma louça. Sabe, sempre me aquela terapia da pia, né? Não me deixa pensar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo mulheres que trabalham em fábricas, que chegam em casa que o corpo está exausto. Que sai de manhã. Que sai de manhã de bicicleta. E volta à noite. E volta de noite, e trabalhou o dia inteiro em pé, e faz aquele trabalho extremamente cansativo, e chega em casa e ainda tem que cozinhar, passar. Porque daí, pra mim, é alívio ficar de pé. É alívio trabalhar na minha casa.
dentro das suas limitações, porque eu tô cansada, mas assim, minha cabeça vai tirando aquela quantidade de informação. Para essas mulheres é só muito cansativo. Sim. E, apesar de todas as conquistas que já tiveram, né, a gente ainda continua questionando as mesmas situações. Isso é muito bizarro. Ontem eu falei uma frase no discurso lá do nosso OAB, que foi isso, falei assim, como que nós temos que nos adequar o tempo todo, mas as estruturas não estão sendo modificadas. Sim. O tempo todo a gente tem que se adequar, seja ao corpo, seja a fala, seja estudo, seja trabalho. A gente tem que ficar o tempo todo, mas as estruturas nas nossas voltas estão ali. É aquilo que a gente fala, né? A mulher, ela conquistou o direito de estudar, de trabalhar. A gente saiu de dentro de casa, mas aí a gente tem 2 empregos. 3, 4, 10. Que no caso é trabalhar fora, ajudar dentro da condição financeira da casa e, além disso, fazer o trabalho doméstico e cuidar dos filhos. Que então, é assim, até onde existe a igualdade, né? Tem um texto de uma escritora socióloga que ela chama o peso leve do trabalho pesado. E ela conta da população rural. Ela fala assim que os homens saem para mexer com o gado, né, da pecuária, de corte e tal, ou de leiteiro, e que as mulheres ficam para cuidar da casa, da horta, da vida ali dentro do seu ambiente familiar. E que muitas delas trabalham vendendo pano de prato, bolo, tal, as quitandas, né, que tem muito aqui no nosso sul de Minas. As galinhas, os porcos. E aí ela pega e fala assim, como que esse peso do homem dentro do ambiente, porque é um salário que cai no dia, né, ele tem o salário do mês. E nós temos um trabalho que é picado. E a própria advocacia é assim. Sim. A gente não tem um salário no final do mês, porque tem um cliente que paga dia 5, tem um cliente que paga dia 10, tem um cliente que paga dia 20, tem um cliente que paga dia 30, sei lá. E aí a gente tem esse salário picado. E o salário picado, ele se dilui no mês. Você não vê. Então a gente não vê. Muitas advogadas aqui, Itajubá, não tinham noção real do quanto ganhavam por mês. Justamente por quê? Porque tem que pagar a meia da criança que furou, a calça que tá pequena, porque todo mês tem que trocar, mas também compra a farinha que faltou, o óleo que acabou, a carne da mistura do almoço, e esse salário ele vai se diluindo, picando, e parece que ele que é pouco. É. E aí você fala assim, quem compra toalha para sua casa? Toalha, de rosto, principalmente. Quem comprou? Foi a mulher. Muito provavelmente. Quem comprou a frigideira que frita o ovo? Aí você fala assim, mas por que você tá falando disso? Porque essas coisas que fundamentam a casa, que constroem um lar... Que é necessária, né? São necessárias. Elas são caras, elas não são baratas, Sim. mas elas são quase que invisíveis por Não serem são naturalizadas. vistas. É muito automático, É né? muito automático. Parece que já tá ali. Priscila, você é bastante atuante nas redes sociais, né? Nos conte um pouco como foi iniciar nas redes, quais os benefícios isso trouxe para a sua advocacia. Confesso que vocês me inspiraram muito nos últimos anos. Nos últimos 2 anos aí que eu tenho acompanhado mais. Por quê? A rede social para mim, durante muito tempo, embora eu sempre postasse coisas que eu fazia, eu não via como captação de cliente, porque não era a minha realidade, né? A gente não sabia disso. Não sabia e também não tinha entendimento mesmo de como fazer. Eu vejo os vídeos seus assim de, olha, isso pode, isso não pode, isso é mais legal você fazer. Essas dicas que vocês vão dando e pontuando, para mim são muito importantes. Confesso que eu ainda não consegui implementar tudo que a gente sonha, porque a gente inventa muita moda também, né? Não sei vocês, mas eu já fiz 30 planos de negócio digital na minha cabeça, já pus lá no chat GPT. E aí, assim, organizei várias coisas, mas até agora eu não consegui executar todas. Porém, eu acho que é fundamental que as pessoas saibam o que você faz. Exato. Então, as minhas redes sociais hoje, embora eu fale muito, eu tenho muito da família e dos meus trabalhos com as comissões e tal, as Até pessoas... porque você não é só advogada, Exato, né? as pessoas começaram a descobrir. Tem gente que me conhece há anos e não sabia que eu continuava advogando. Olha só. Tá vendo? Entendeu? Então, assim, eu vejo o quão importante é dele. Ele falou assim, você trabalha com tal coisa? Você faz tal movimento? E eu falei assim, gente, como que essa pessoa não sabe? Eu trabalho há 12 anos esse ano já. Faz 12 anos que eu sou advogada e é uma pessoa próxima. E aí eu percebi que eu tenho falado mais mesmo nos últimos meses,
de falar do meu trabalho, falar o que eu faço, como que é. Teve até um vídeo que foi muito engraçado, aí eu tive um problema também, perdi todas as minhas redes sociais no último ano. Teve um hacker, foi muito problemático, perdi tudo. E aí eu tive que começar tudo de novo. E aí um dos vídeos que eu comecei a fazer foi no final do ano passado, foi sobre contrato de namoro. E quando eu fiz porque tava no Dia dos Namorados, o pessoal começou a dar risada. Eu fiz 4 contratos de namoro. Olha só, no mês. Foi muito engraçado. Na brincadeira, eu fiz até uma luz assim de fundo, sabe? Pus uma roupa rosa. E falei assim, você já fez um contrato de namoro? E aí, tipo assim, virou uma piada. E eu fiz os contratos. Eu fiz, poxa, fechei negócio. Olha, um vídeo legal, que eu fiz de brincadeira, que eu nem imaginava que ia chegar. Não chegou. Aí, então assim, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem até os seus próprios direitos, sabe? Que existem as possibilidades, né? Porque a gente fica tão focada em algumas questões muito práticas, que todo mundo conhece, óbvias, né? Muito óbvias pro direito, quando na verdade tem várias coisas legais que a gente poderia fazer que a gente nem pensa. Muito serviço que a gente pode ofertar, exato, a gente não sabe, né? Quanto que a gente tem ainda pra... Mas vocês são inspiradores, de verdade, parabéns. Se você pudesse voltar no início da sua carreira, qual conselho você daria pra você mesma? Eu acho que você vai mudar muito de opinião e tá tudo bem. Boa. E tá tudo bem. Boa. Tá tudo bem você começar querendo muito trabalhista e no meio do caminho você amar penal e depois você odiar e amar cível e depois você odiar e querer mudar de novo. Ó, eu tenho 12 anos, eu já tô em quase todas as áreas do direito, de tributário a tudo que vocês podem imaginar. E hoje eu sou... Já passei por todas. Tudo. E hoje eu sou completamente apaixonada por eleitoral e partidário, que é o meu carro-chefe hoje de trabalho. E faz 3 anos que eu tô trabalhando com isso, com mais... E hoje eu já tô fazendo pós nisso, já estou estudando mais sobre isso. Já fiz pós, já terminei, não parei no meio, já fiz curso, parei no meio. E ao mesmo tempo que eu terminei foi muito importante, me deu base pra muita coisa. Mas assim, tá tudo bem mudar. Tá tudo bem gostar de outra área, a gente muda, a vida da gente muda. Os objetivos mudam. Os objetivos mudam. Não tô falando que você tem que ser assim todo mundo, não. Serviu pra mim. Então, como era um conselho pra quando eu formei, eu me daria esse conselho, fica calma e tá tudo bem. Porque muitas vezes eu via assim, gente, a pessoa tem 50 anos de experiência em direito do trabalho. Meu Deus, eu quero ser esse advogado que quando vai falar assim, eu tenho credibilidade, porque eu tenho tanto tempo. 50 anos. Só que às vezes a pessoa odeia. Tipo assim, ela só tá ali porque especializou naquilo, tava naquilo, ficou naquilo. E continuou, né? Não, eu não quero odiar a minha vida. A minha vida é só minha. Então só eu sei o que me deixa ou não feliz. Então quando não está bom pra mim, eu quero ter paciência e coragem pra mudar. Acho que isso foi... Eu acho que eu falaria com certeza isso pra mim mesma. Muito bom. Pra gente poder encerrar aqui, já que nós estamos falando muito de expectativas, de realidades e tudo mais... Os estudantes, eles idealizam uma advocacia, a gente passou por isso, outros também vão passar com toda certeza. Mas, na sua opinião, qual que é a maior verdade sobre a advocacia que ninguém fala? Nossa, a maior verdade? São muitas, mas assim, bem... Eu acho que a maior verdade da advocacia é que você tem um mundo de possibilidades que você não conhece. Eu acho que é uma verdade absoluta, assim. Eu acho que quando você se forma em direito, você não tem noção e nem dimensão das suas possibilidades. E são inúmeras. E aí eu sei que nós falamos diversas vezes sobre vários desafios e problemas e estrutura que você precisa, mas eu acho que se você, durante a faculdade, você tem um tempo muito precioso. Você tem um tempo precioso de pensar e de se estruturar e de conhecer. Então, eu acho que todo estudante, que se ele puder, durante a faculdade, conhecer campos diferentes, fazer estágios em lugares diferentes, se provar, ir mesmo nos eventos da OAB de todas as áreas, sabe? Esse tempo que você tem enquanto estudante, mas eu trabalho, tudo bem, mas um sábado de manhã, um domingo à tarde, vá, sabe? Conheça as inúmeras possibilidades que o direito traz. E hoje a gente tem essa coisinha aqui que é o nosso mundo hoje. Então, assim, tem uma advogada, ela chama Priscila também, coincidentemente. Acho que é Priscila Brandão, aliás. Olha só. E ela tem um Instagram que chama Trilhas, não salvo engano. Depois eu até posso passar pra vocês colocarem aí. E ela fala sobre as possibilidades que o direito apresenta.
Porque ela se formou muito querendo ser advogada, e ao longo do processo ela foi conhecendo várias áreas e ela vai apresentando várias áreas que, se você forma em direito, você pode ter. Então eu acho que a faculdade de direito, ela abre um mundo, só que muitas vezes a gente só tá dentro do nosso. É que eu acho que qualquer mudança assusta um pouquinho, e quando a gente é mais novo, dá mais medo ainda de mudar, porque você falou assim, foi tão difícil chegar até aqui, porque realmente, como a gente falou, o início da advocacia ele é muito difícil. E aí, foi tão difícil eu chegar até aqui, eu estou ganhando tanto. Então, aí eu vou mudar, vou ter que começar de novo. Só que é lembrar que a bagagem que você carregou atrás, ela ainda vai continuar lá. Muito. E você vai, daqui pra frente, carregar aquela bagagem que vai estar mais leve, não vai estar tão pesada, e colocar mais um pouco e ser feliz, porque eu falo isso, a gente tem que ser muito feliz no que a gente faz, porque senão você não faz com amor. Sim. E tudo que a gente faz na vida, se a gente faz com amor, é bem feito. E eu acho isso muito importante. E é mesmo. Priscila, foi muito legal ter você aqui hoje com a gente. Nosso episódio está chegando ao fim. O conhecimento que você trouxe, a nossa conversa foi muito gostosa. Foi muito interessante saber um pouco mais sobre a sua carreira e também das dicas que você tem para trazer, principalmente para mim, né? Que a Nathalie já tá há mais tempo. Agora eu sou ainda jovenzinha, tô começando ainda, né? Passando por tudo que você falou. E é muito legal saber que a gente não tá, as mulheres, né, hoje, elas não estão mais naquela guerra de nos vermos como inimigas, mas sim pra todo mundo ajudar uma a outra. Isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar em conjunto, porque foi assim que os homens cresceram, então a gente tem que crescer em conjunto também. Sim, né? Exatamente. Foi um prazer ter você aqui, tá morrendo de saudade, inclusive. Porque correria não dá tempo de tudo. Verdade. Né? Mas foi muito gostoso. Quem sabe a gente vai ter outras oportunidades para tratar de outros assuntos, porque assunto é o que não falta. Com certeza. Estamos finalizando mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem. Curte, compartilha esse vídeo e compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tema de hoje. Isso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.